Bora, vai começar. Chegando aqui na Rede Brasil de televisão, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, aqui na Mania FM, aqui na GDS Web Rádio Brasil, obrigado pelo carinho de todos vocês, é sempre uma alegria muito grande. Hoje é dia do Júnior Correia, né, tá aqui comigo, ele tava de férias, foi passear, foi pra Europa, e agora o homem tá de volta aqui, vai trabalhar, né, inclusive nós suspendemos o pagamento dele aqui, salário, porque ficou 15 dias sem aparecer aqui. Tudo bem? Foi boa viagem? Tudo bom, foi boa. Você foi na realidade na Itália, né? Fui. Ficou só na Itália mesmo. Fiquei só lá. Viu o Papa? O morto eu vi. O Francisco não? O Francisco não. O pessoal fala se foi... Eu achei que estava viajando pro Congo. Tá. Mas aí foi lá no Vaticano? Fui no Vaticano, fui. Eu rodei tudo. Rodei de norte a sul. De Nápoles até Trento eu fui lá na Itália. E essas novidades aí no mundo político aí? Essa é a eleição do Senado e da Câmara dos Deputados. Nós tivemos eleição ontem nas Assembleias Legislativas, que eu acompanhei pessoalmente ontem lá em Vitória, né? A eleição do Marcelo Santos como presidente. Fizeram um acordão aqui e aí uma chapa só, né? Pelo que eu estava vendo lá, historicamente é uma chapa só mesmo que disputa, porque eles sempre tentam fazer um acordo para que a Assembleia não se divida. É claro que na disputa sempre tem vários atores políticos que querem o mandato, mas no final das contas acaba fazendo um acordo para unificar. E até o Calegari aceitou, eu cheguei e falei assim, não vou aceitar não! Vou ser candidato sozinho aqui! Eu sei que ele fosse fazer isso. Mas é aí que tá. Tô brincando, Calegari, brincando com você. Né, a gente sabe que é brincadeira. Mas é que tá. Veja bem, dos votos, nós tivemos 2 votos não, que foi o do Lucas Polezi, que é do PL, e o da Camila Valadão, do PSOL. Né? E nós tivemos uma abstenção. Um do sul e outro do norte. Isso, um do sul, um do norte, um do leste e outro do oeste. E nós tivemos a abstenção do Ferraço, porque, segundo a justificativa dele, ele, como estava presidente de honra conduzindo os trabalhos, ele preferiu se abster para não tornar a condução dos trabalhos dele ali como se fosse assim, não levantar suspeita caso ele esteja jogando para um lado ou para o outro. Então ele preferiu se abster. Dos outros 27, todos votaram a favor do Marcelo Santos. E aí que tá, uma coisa que a gente precisa entender o seguinte, o Marcelo Santos, ele era o candidato do governador? Pode até ser. O governador declarou apoio a ele, sim. Realmente existiam outras chapas. Só que o que a população em geral, os apoiadores têm que entender, no final das contas, de às vezes algumas votações, é que a vida do político, ela se resume em 2 ambientes. O ambiente dentro do poder e o ambiente fora do poder. O ambiente fora do poder é o ambiente aqui, nas ruas, é o ambiente dos problemas do dia a dia, né, com a população, com os anseios do povo, com aquilo que ela está sendo atacada diariamente. E existe um ambiente dentro do poder. Aqui fora, o político ele depende muito do eleitor. E talvez muito mais do eleitor do que de qualquer coisa. Só que, para uma questão de sobrevivência política, para uma questão de boa atuação política, existe um ambiente do poder que esse político não pode se abster de trabalhar. É a mesma coisa, por exemplo, que um vendedor, um representante de uma empresa, ele só querer ter um bom relacionamento com o seu cliente, não querer ter bom relacionamento com a empresa. Né? Vamos botar lá na Cofril. Tem um vendedor. A maior parte do tempo do vendedor é na rua, vendendo. Ele vai pouco na Cofril, ele vai 1, 2 dias lá, só para poder repassar o que ele vendeu, fazer uma reunião. O resto é rua. Imagina se ele tivesse um mau relacionamento com o pessoal do escritório, com os outros vendedores, com o gerente dele. Entende? A rua não ficaria... Exatamente. A mesma coisa na política. A relação lá dentro do poder vai resultar se você não tem uma boa relação no Poder Legislativo com os seus pares, uma boa relação na Assembleia, eu não falo nem uma boa relação com o governador, com o prefeito, não, uma boa relação com os seus colegas de poder. O vereador, se ele não tem um bom relacionamento com os vereadores, deputado estadual com o deputado estadual, federal com o federal, senador com o senador, essa pessoa está morta. Porque ela é bloqueada, ela é
praticamente isolada dentro do poder. E existem estruturas do poder que todos nós, políticos, temos que participar se a gente quer fazer um mandato diferenciado. Então, quando surgiu duas chapas ali na disputa, Vandinho Leite e Marcelo Santos, e nessa disputa, vamos dizer assim, pelo poder da Assembleia, viu que no final das contas, Marcelo Santos estava mais forte do que o Vandinho para ganhar, o que foi melhor fazer? Foi melhor perder e ficar isolado na Assembleia, ou foi melhor compor, tanto é que o próprio Vandinho também foi, compor com o Marcelo, fazer uma chapa única, e os atores que estavam desse lado também poderem participar. É isso que foi feito. Então, quando houve esse acordão, não foi porque o governador mandou na Assembleia, não. Muito pelo contrário. O governador pode até ter tentado interferir. Mas quem, no final das contas, saiu ganhando foi a Assembleia. Por quê? Todos os atores, seja governista, seja oposição, passaram a ter um papel fundamental nesse processo de eleição do presidente da Assembleia, que o presidente da Assembleia ele se comprometeu à independência de cada um dos parlamentares. E o que o parlamentar ele mais precisa é independência. O PL tem quantos deputados no estado hoje? O PL tem 5 deputados estaduais. Inclusive, após a eleição, porque não é eleição de presidente, é eleição de chapa, né? Então foi eleito o presidente e todo o resto. Tanto é que na composição, se vocês forem ver a composição da mesa da Assembleia, tá Marcelo Santos como presidente, que é do Podemos. O primeiro vice é o do PL, o Danilo Baiense. Nós temos o segundo vice, que é a Raquel Lessa, que é do PP. Nós temos o primeiro secretário, que é o Cosa, do PT. Nós temos o segundo secretário, que é a Janete de Sá, do PSB. Nós temos o Sérgio Meneghelli, do Republicanos, e nós temos o Hudson Leal. Ou seja, uma mesa bem heterogênea. De todos os lados, todos os grupos estão representados. O PL, depois dessa eleição, ele fez um blocão junto com Republicanos e junto com o PTB. Ou seja, hoje o bloco PL, Republicanos, PTB conta com 10 deputados estaduais. 1/3 da Assembleia é desse blocão. Faz um barulho. Isso faz um barulho enorme. Esse blocão ele tem direito a participar de 1/3 de todas as comissões e tem direito e no caso, conta com 1/3 das votações lá na Assembleia. Então, assim, isso é o importante que a gente precisa entender. Nós estamos vivendo um momento diferente na política, né? Depois da eleição do Rodrigo Pacheco, ele falou dos compromissos, reforma tributária, falou dentre as coisas que ele falou também da questão da regulamentação da mídia social, falou de um monte de questão, e a gente percebe isso na fala do Executivo Federal, aí você vai para a Câmara dos Deputados, a mesma coisa, no Senado também, as pessoas começam numa fala de harmonia, todo mundo. O PL vai ter que rever, porque quando a gente fala do PL, a gente fala do Bolsonaro, aquele comportamento dele, aquele discurso dele e tal. O PL, ele precisa rever a maneira na relação política ou não? Ela continua do jeito que era o ano passado? Olha, vamos lá. Deixa eu só dar uma pincelada na eleição do Senado e da Câmara, porque na Câmara houve mais ou menos o que teve aqui na Assembleia. Sim. Porque o Arthur Lira ele conseguiu a votação histórica. 464 votos de 513. Ele teve a maioria absoluta. Juntou PL, PT e todo mundo. Igualzinho aqui. Isso, igual aqui. A mesma coisa. No Senado foi um pouco mais concorrido, porque o Pacheco ele não representava o Lula. Ele representava uma garantia do judiciário do jeito que está. E o Rogério Marinho representava um incômodo para o judiciário. Então, houve essa disputa. O voto secreto, como tem sido lá no Senado, né, da outra vez também foi, esse voto secreto ele tem causado muito transtorno, porque muito senador se declara de um jeito e acaba votando de outro. Mas beleza. Sobre a relação do PL, como ele deve se comportar. Eu acho que é muito complexo a gente falar de comportamento partidário nesse caso, porque eu acho que é muito individual de cada parlamentar. Então, assim... É isso? Não existe uma orientação do partido? Existe uma orientação do partido, eu acho que tem que existir, só que
Para casos específicos, existem parlamentares do PL, assim como existe no PT e em outros, existem parlamentares um pouco mais assíduos, mais radicais, e eu não falo isso de maneira pro mal, não. É só característica dele. E esses elementos sabem fazer política desse jeito e eles precisam fazer política desse jeito. De uma maneira mais radicalizada, de uma maneira mais incisiva, de uma maneira mais combativa. Esses elementos, por uma questão de sobrevivência política, talvez eles precisam, e a própria democracia precisa de alguém mais incisivo e mais durão. Que é aquele parlamentar que ele tem a bandeira dele. A bandeira dele. O voto dele está na bandeira. E é necessário, pode parecer que não, mas às vezes é necessário que numa democracia tenha o cara que é oposição pela oposição, porque tem que ter alguém incomodando ali o governo para o governo sempre se mexer. Só que eu acho que o PL ele tem que tomar um posicionamento a nível federal de muita prudência. Por quê? Hoje o PL, mesmo sendo o maior partido do Brasil, compondo com outros dois grandes maiores partidos do Brasil, que é o Republicanos e o PP, mesmo tendo essa força toda, nós ainda assim temos um governo que não é o governo nosso. Então nós estamos na oposição. A oposição ela tem que entender que ela sempre vai ser preterida para muita coisa. Então nós temos que ter prudência. Mesmo na hora dos embates, mesmo na hora de ir para o enfrentamento, a gente vai ter que ter uma certa prudência dessa vez. Porque nós não temos mais... Não tem um presidente não tem mais um presidente do nosso lado. Sim. Nós não temos mais um governador do nosso lado. A gente não teve, né? Mas... E não tem mais a maioria, por exemplo, na Câmara dos Deputados, não tem mais a maioria no Senado. Não tem a maioria no Senado. Na Câmara dos Deputados a gente tem ali uma metade... Nós temos um equilíbrio bem bom na Câmara. Agora no Senado nós não temos. Então assim, a gente tem que ter um pouco de... Como que eu posso dizer? Prudência e cautela na hora de ir para os embates. Porque eu acho o seguinte, eu acho que bater de frente é bom, mas com prudência ela sempre vai mais longe, né? E estratégia, porque é o poder, é isso que eu tenho que estar falando do poder. A estratégia, não adianta também você só querer jogar pra galera, porque tem político que é assim, tem político que quer votar só jogando pra galera, exatamente. Só quer fazer a cena dele e levantar lá o cartaz, sei lá o quê, o PT sempre fez muito isso, né? Agora o PL também tá nessa vibe porque o Lula voltou. Mas sempre fez essa coisa de jogar pra galera, só que não constrói. O que a gente tem que pensar é o seguinte, você quer fazer o seu discurso incisivo, mas tem que construir. Deixa eu deixar uma pergunta no ar para você responder depois do intervalo comercial. O PL, ele não compreendeu bem de que ele não tinha o poder, ele tinha o governo, mas não tinha o poder. Acho que ele tinha o governo, o PL, pelo menos grande parte, achava que tinha o poder, e que é o poder que manda. Né? É o poder que tira ministro, é o poder que caça ministro, é o poder que... Entendeu? O governo não faz nada disso. Né? Teve essa confusão no entendimento de membros do PL, achando que tinha o poder, que na realidade não tinha. Tanto não tinha que perdeu a eleição e perdeu muita coisa depois da eleição. Perdeu a eleição e teve mais de 200 pessoas, aí não é do PL, mas pessoas de apoio ao Bolsonaro, que foram presos depois da manifestação de 8 de janeiro. Faltou esse entendimento, esperar mais 4 anos, talvez, até para tomar o poder mesmo. A gente fala disso depois do intervalo comercial. Já, segurei. GDS Web Rádio. Compromisso com a verdade. Vamos seguindo aqui com o nosso programa na Rede Brasil de televisão, Mania FM, GDS Web Rádio Brasil. Deixa eu falar para você da Cofrio, que tem a melhor linguiça para o seu churrasco. Essa é a melhor do Brasil, essa linguiça aí, com aquele arroz temperado. Feijão tropeiro, farofa, vinagrete, cerveja gelada, refrigerante, a gente não precisa mais nada, tá? É a melhor do Brasil. Tem umas marcas que depois de assada fica ressecada. Essa aí não, amigo. Fica com aquela suculência, com aquele tempero que só ela tem. É a melhor do Brasil, é o sucesso de qualquer churrasco. A linguiça da Cofrio. Cofrio, sabor a toda a prova. Dias atrás eu estava aqui entrevistando uma banda evangélica Altitude, da região litorânea aqui, Itapemirim, Marataízes. E quando eu falava aqui da Cofrio, eu falava, rapaz, essa linguiça é demais mesmo, né? Nós temos uns parentes, uns amigos que vêm de outros estados, e a gente tem que já deixar aqui
linguiça Cofril para eles levarem para lá, porque eles não tem nada igual. E é verdade, é a melhor do Brasil. Peça Cofril, sabor a toda a prova. Hoje, Júnior Corrêa, Juninho, vereador, está aqui conversando com a gente, batendo um papo, e a pergunta que ficou no ar é aquela questão da confusão, do que é poder, do que é governo, e a pergunta ficou, o PL não fez uma confusão, não fez essa grande confusão? Porque aí eu falo assim, por exemplo, o Daniel Silveira, que foi preso agora, você está sabendo? Foi preso hoje. O mandato dele terminou ontem, foi para cadeia hoje. Daniel Silveira. Eu estou falando do comportamento do Daniel, do próprio Nicolas, que agora é deputado federal. Não teve uma confusão? Falou assim, nós somos o poder, nós podemos fazer tudo agora. Essa confusão, o Parraro, inclusive eu lembro que no ano passado, quando terminou o segundo turno, que eu fiz a declaração que algumas pessoas me criticaram, tal, aquela coisa toda, eu compartilhei uma postagem do Olavo de Carvalho de, acho que 11, 12 anos atrás, que ele publicou no Facebook, ele publicou assim, que a direita tem que entender que ganhar a eleição não é ganhar o poder. Ele falou isso. E as pessoas não entenderam isso ainda. Eu me lembro quando o Bolsonaro ganhou, as pessoas falaram assim, nossa, agora tudo mudou, agora tudo vai ser resolvido. Aí o governo começou e começaram a ver as cabeçadas que estava tendo. Por quê? Porque uma coisa é você ter o presidente da República, uma coisa é você ganhar uma eleição. Outra coisa são todos os agentes da estrutura que independem do presidente, independem do governador, independem do deputado. Estes agentes, meus amigos, se não for gente que pensa igual, ele vai continuar trabalhando diferente. Se você tem pessoas inclusive interferindo naquele lá governo. Porque assim, o que o presidente interfere, no final das contas? O presidente ele vai interferir na indicação do ministro, dos secretários, da estrutura do ministério, da estrutura superintendente, é isso que ele vai mexer. Isso aí. Governador, secretaria, subsecretarias, superintendências, prefeito, secretaria, subsecretaria, gerência, tal, é isso que vai interferir. Só que existe um outro monstro que a gente chama de Estado, que são os efetivos, que são os concursados, não, os efetivos concursados, que é o judiciário, que é quem trabalha no fórum, quem trabalha no STF, quem trabalha no STJ, quem trabalha não sei aonde. Essa estrutura também é parte do poder. Isso aí. Não é só o cargo eletivo. Como é parte do poder, o sistema financeiro, por exemplo. Também faz parte. Né? Então, assim, tudo isso faz parte do poder. Quando a gente fala de sistema financeiro, nós estamos falando, gente, de banqueiros. Banqueiro, de grandes instituições que têm muito interesse. E assim, então não adianta você achar que porque você ganhou uma eleição, que essa sua eleição vai te dar o poder absoluto. A gente não está numa eleição de, como que eu posso dizer, para Deus ou eleição para rei, aonde vai mandar soberano. Não, é uma eleição de um presidente que vai mandar em uma parte do poder. Eu estou fazendo essa pergunta para você do PL, porque você é do PL, por isso que eu estou insistindo nisso aqui, mas o próprio PT fez essa confusão lá atrás, quando o PT fez assim, não vai ter golpe. A Dilma não vai ser caçada, porque ele acreditava naquilo, porque ele achava que ele tinha um poder na mão. A fala do presidente reeleito do Senado, é o que mais me chamou a atenção, até porque eu sou de comunicação, que mais chamou a atenção, ele falou de reforma tributária e tal, mas falou principalmente da lei de regulamentação da internet, que hoje é livre, todo mundo e tal. Como é que você vê isso? Você acha que está bom do jeito que está? Você acha que precisa regulamentar, tipo assim, olha, você pode ir até aqui, você não pode ficar aqui na internet e falar que o vereador é vagabundo, o vereador... Não, como é que você vê isso, essa regulamentação? Eu acho perigoso a regulamentação. Isso vai ser um debate... Eu acho perigoso a regulamentação de mídia, regulamentação da internet, regulamentação... Por quê? Porque, veja bem, o que as pessoas não entendem é o seguinte, na mídia social, na mídia oficial... Mesmo você tendo as liberdades que elas têm, elas não podem falar o que elas querem. Sim. Então, por exemplo, se uma mídia oficial claramente inventa uma mentira para poder denegrir alguém, esse alguém pode entrar com um processo judicial e processar essa pessoa. Se por acaso eu entro na minha rede social e ofendo alguém de uma maneira pessoal, ofendo alguém de qualquer maneira que ataque a honra dessa pessoa, essa pessoa pode me processar.
Né? Isso existe, isso é possível. Assim como se eu mando um e-mail para alguém ameaçando essa pessoa de morte, o e-mail que eu crio, em outro... A polícia ela tem o poder de rastrear esse e-mail, procurar a pessoa e prender se for preciso, né? Então, assim, eu acho o seguinte, os meios legais para você buscar o seu direito, caso você seja ofendido, atacado, ameaçado, existem. Já existe, já está aí. Já tá posto. Tanto que independente se é mídia social ou não. Tanto que agora, recentemente, teve gente presa por causa disso, teve gente que perdeu o canal do YouTube por causa disso. Pois é. É a mesma lei de uma pessoa que mandou um papelzinho debaixo da sua porta, é a lei que vale para a internet. Né? Então, a polícia vai agir do mesmo jeito. Por que eu acho perigoso a regulamentação do mídia? Porque se já existe esses meios legais para você buscar o seu direito, caso você é atingido na rede social, o que então significa a regulamentação da mídia? Significa realmente a regulamentação de alguns elementos políticos ou de alguns elementos da sociedade na fala em relação a membros do poder. Porque aí toda regulamentação ela tende a isso. Ela tende a você impedir a população de falar algo de alguém e não de outro. Aliás, e normalmente é só alguém quem está no poder. Aliás, tem duas coisas. Tem uma coisa que as pessoas não podem dizer. Eu acho que talvez isso tenha sido uma coisa boa que o Bolsonaro fez. Porque o governo Bolsonaro acabou fazendo com que as pessoas utilizassem muito a rede social inclusive para atacar. Para se manifestar, criticar, apoiar e tal. E isso teve muito ataque a pessoas do judiciário, principalmente ao Supremo. Isso despertou esse interesse, então, assim, né? Que até então, uma pauta xingar o Parraro podia xingar normalmente, que era difícil até, não é isso? Agora descobriram que a lei existe, que ela já pode punir. Pois é, não, e aí, o que acontece? Você pega que essa era uma pauta que o PT tinha lá no primeiro governo que não implantou. E não tinha apoio de ninguém. Isso. Quando o judiciário começa a sentir na pele, o judiciário começa a apoiar. Aí agora o PT volta de novo com essa proposta que ele não apresentou lá atrás, mas que agora tem o apoio do judiciário. Porque o judiciário está sendo atacado. Então o judiciário quer se proteger. Eu até entendo as instituições quererem proteger, de certa forma, o nome delas. Tipo assim, a instituição judiciária, a instituição do executivo, a instituição do legislativo, quererem proteger a imagem delas, por quê? Para uma democracia, as instituições elas têm que ser fortes, elas não podem ter a sua imagem denegrida. Só que o problema é quando membros dessas instituições começam a usurpar o poder delas. Aí, quando esses membros começam a usurpar, a tentativa de preservar o nome, na verdade, é a tentativa de se preservar a si mesmo. E não pode existir isso. Eu acho que as instituições têm que ser, inclusive, maiores de quem é membro dela. O que não dá o direito de ninguém pegar um celular, entrar no avião, e aí, sendo ministro, sendo juiz, sendo vereador, sendo jornalista, ninguém pode atacar, para ficar filmando, chamando o cara de vagabundo. Aqui, seu vagabundo, você é do PT, ou você é do PL, seu vagabundo. Isso já é crime. Isso é crime. E já é. Isso é uma ofensa à honra da pessoa. Isso o político... E não precisa de uma nova lei. Não precisa. O político ele pode, olha, você está me ofendendo, eu estou aqui junto com a minha família, eu estou fora do meu meio de trabalho, você está me ofendendo. Como aconteceu agora com aquele advogado do Lula, que no banheiro do aeroporto, e alguém fez essa imagem e o cara está sendo processado. Está sendo processado. Significa que já tem a lei. E pensa, o cara ofendeu um advogado, é aquela coisa, cara, é aquele limiar que a gente não pode nunca deixar de perder a gente não pode perder o bom senso, a gente não pode nunca deixar isso cair na nossa mão. O advogado do Lula, tudo bem, você não gosta do Lula, você acha que o Lula é bandido, o Lula é ladrão, o que eu acho também, acho que ele tinha que estar preso. Só que na legislação brasileira, todo mundo tem direito à defesa. Sim. O advogado do Lula está trabalhando. O trabalho dele é defender o Lula. E ponto final. Isso. Se você concorda com o Lula ou não, se você concorda com o advogado ou não, o trabalho dele é esse. Então, assim, quando a gente questiona o cara, porque o cara está fazendo o trabalho dele, é a mesma coisa que esse cara vir chamar eu de vagabundo. Se por acaso eu vou consertar, sei lá, o ar-condicionado dele, não consigo consertar direito. Eu não sou vagabundo por isso. Eu fui incompetente naquele momento, ou sei lá. Entende? É o trabalho do cara. É isso que a gente não pode perder, esse bom senso, porque isso faz com que a gente caia em descrédito. E aí a gente precisa entender o seguinte, será que a gente precisa de lei para essa punição ou seria mais um trabalho de conscientização? Não, acho que lei nunca para esses casos, acho que lei nunca é a resposta. Eu acho que é de fato um trabalho das pessoas entenderem, né, o que de fato é
o ordenamento jurídico, o que não é, o que é direito, o que não é direito. E principalmente o que é você ter uma relação de respeito com o próximo, Sim, com claro. o outro. Olha o que aconteceu com o Marcos Duval. O Marcos Duval, ele declarou apoio ao Rogério Marinho, mas Pacheco ganhou. Aham. Ele ficou no Senado 4 anos junto com o Pacheco. Pacheco ficou 2 anos sem ser presidente do Senado, nos 2 primeiros anos, que era o Columbre, e nos 2 últimos ele foi o presidente, né? Nos 2 últimos anos passados. O Pacheco ganhou, o que o Marcos Duval fez? Foi lá e parabenizou para Pacheco. Sim. Por quê? Criou uma amizade, ou sei lá. A gente tem que entender o seguinte, a vida no Senado, na Câmara dos Vereadores, não é uma vida que você entra no seu gabinete e está isolado. Não é uma vida... Não, você convive com o cara. Ele se torna um colega de trabalho. O que ele fez? Ele foi lá e cumprimentou o Pacheco. Ó, parabéns pela sua reeleição. Assim mesmo, e assim que deve ser. E eu quero agora saber das minhas pautas, né, aquilo que eu estou... por exemplo, a CPI que o Marcos Duval queria implantar para poder investigar o governo Lula, que sabia do dia 8 de janeiro. Pelo visto, não vai mais acontecer, porque... E aí a população, e aí as pessoas começaram a atacar o Marcos Duval como se ele fosse um traíra, como se ele estivesse mentindo. E não, ele simplesmente foi parabenizar um colega de trabalho por uma vitória. Isso. A vida é assim, tem hora que você ganha, tem hora que você perde. Só e tem aí que ele está dizendo civilizado. que sexta-feira sai uma bomba na revista Veja da questão do Bolsonaro ter chamado ele para um golpe. E que ele está pedindo, está renunciando, está protocolando a renúncia dele no Senado. Senador do Espírito Santo. Pois é, senador do Espírito Santo. Vamos ver. Eu não sei quem é o suplente dele, vamos ver, né? Ok. Aqui, obrigado por ter vindo aqui no programa, bom demais, alegria. Agora tá de volta sem parar, né? Isso aí. Vai viajar só o ano que vem agora. Não, agora eu não viajo mais. Aqui, um abraço, obrigado, tá? Falou, abraço. Turma. Estamos fechando o nosso programa aqui na Rede Brasil de Televisão, aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil. Grande beijo no seu coração, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser, gente. Tchau, Brasil!